Geralmente os iniciantes, quando pegam esse tipo de problema, celular travado na tela de inicialização, já acham logo que é um problema no sistema. Mas não é bem assim, nem sempre é problema de sistema. Então, para evitar que você acabe formatando o celular do cliente sem necessidade, você tem que observar algumas coisas para descobrir se o problema é realmente no sistema. E a primeira coisa que você deve fazer é perguntar ao cliente se antes do aparelho travar na tela de inicialização, se ele já estava apresentando algumas falhas, como por exemplo travamento, lentidão, ou se o cliente estava usando o aparelho com a memória cheia, ou se então aparecia na tela alguma mensagem de erro como essa daqui. Se o cliente disser que sim, ele apresentava algum desses problemas, aí já fica uma suspeita de que possa ser um problema no sistema. Mas mesmo assim, você deve prosseguir com os testes para poder confirmar. E a primeira coisa que você vai fazer é forçar o reinício do aparelho. Se o aparelho está ligado aqui, travado nessa tela, você vai apertar o botão de baixar o volume e o botão de ligar e pressionar os dois por alguns segundos para poder o aparelho reiniciar. Eu estou usando aqui como exemplo um aparelho da Samsung, mas pode ser feito também com outras marcas de celular. Então aqui eu reiniciei o sistema do celular e aí depois disso você aguarda para ver se o aparelho vai ligar normalmente ou não. Se ele não ligar, aí você vai fazer o seguinte, vai tentar desligar o aparelho. Nesse caso aqui que tem o botão Home, você vai reiniciar de novo o sistema, volume menos e botão de ligar. Aguardar alguns segundos, quando o celular vibrar, aí você vai apertar o volume mais, botão Home, que é esse aqui de baixo do meio, e o botão de ligar. No caso dos celulares que não tem esse botão de baixo, botão Home, você vai fazer isso apenas com o botão de aumentar o volume e o botão de ligar. Pronto, quando aparecer esse menu aqui, você vai vir nessa opção Power Down. E alguns aparelhos da Samsung tem a opção Power Off. Esse menu aqui é apresentado tanto em aparelhos da Samsung como da Motorola. Aí na opção de Power Off ou Power Down, você vai confirmar aqui com o botão de ligar para desligar o aparelho. Por que eu fiz dessa forma? Porque o celular, quando está travado na tela de inicialização, se você ficar pressionando só o botão para desligar, ele não vai desligar. Então você não consegue desligar o aparelho quando está desse jeito aqui. Para que a gente vai fazer isso? Quando o celular está desligado, ele não pode ligar sozinho. Se ele ligar sem você pressionar aqui o botão, quer dizer que ele está provavelmente com um problema aqui no botão de ligar. Ou então pode estar com oxidação em alguma parte da placa, ou também oxidação aqui no conector de carga. Então você vai observar se há oxidação aqui, se o botão está funcionando direitinho. Se você observar que o botão está funcionando, você aperta, ele vai e volta, e também não há oxidação aqui, aí você vai desmontar o aparelho para ver se há oxidação internamente. Então, se o aparelho liga sozinho, quando está desligado, tem que observar se há oxidação ou problema no botão de ligar. Agora, se ele não ligar, você desligou e ele não ligou sozinho, aí sim pode ser que seja um problema no sistema. Aí você vai partir para fazer um hard reset, que é a formatação do celular. E se não der certo, você vai fazer a reinstalação do sistema. Beleza? Então fica aí a dica. Não formate o celular do cliente antes de fazer esses testes. Porque se caso, por exemplo, for um problema no botão de ligar, você formatar o celular do cliente, você vai estar apagando os dados dele desnecessariamente. Se você gostou dessa dica, já deixa aí aquele like e salva esse vídeo porque você pode precisar dessas informações, beleza?